Olhe para o telefone na sua mão. Antes de chegar até você, ele cruzou um oceano, passou semanas no escuro, dentro de uma caixa de aço em um navio que você nunca viu e sobre o qual nunca pensou. E não é só o telefone, a camisa que você está vestindo, a cadeira em que está sentado, quase tudo o que você possui fez a mesma viagem em uma caixa exatamente igual a essa. Uma caixa na qual nunca pensamos e ela transporta quase tudo o que possuímos. O maior proprietário dessas caixas está atrás de uma porta como esta. Em Genebra, sem logotipo, sem placa. Uma família reservada que não divulga balanços, quase não dá entrevistas e preferiria que você nunca soubesse o nome deles. 50 anos atrás eles tinham isso, um navio de segunda mão. Hoje, aproximadamente 1 em cada 5 contêineres de transporte no mundo circula dentro da rede deles, mais do que qualquer governo controla, e quase ninguém sabe o nome deles. Esta é a história da família Aponte e de como um casamento e um navio passaram a dominar o mar. Para entender como uma família passou a dominar o mar, é preciso voltar a uma pequena cidade na costa italiana e a um jovem que vivia do mar. Gianluigi Aponte nasceu em 1940 perto de Sorrento, em uma família que navegava há gerações. Ele cresceu e se tornou capitão de balsas na Baía de Nápoles, transportando passageiros de um lado para o outro por um salário modesto. Essa era a vida dele. Esse era claramente o limite da vida dele. E numa dessas travessias ele conheceu um passageiro. Ela se chamava Rafaela e era de uma família suíça-italiana de banqueiros, dinheiro e salas de diretoria, um mundo bem diferente do convés de uma balsa. Eles se apaixonaram e se casaram, e Rafaela não se casou com ele para ficar em segundo plano. Décadas depois, quando a empresa já possuía alguns dos maiores navios do mundo, Rafaela ainda escolhia pessoalmente os interiores e as obras de arte da frota, cuidando de cada detalhe. Ela sempre foi assim desde o início, uma parceira, não uma passageira. Ele conhecia o mar, ela entendia de dinheiro. Juntos, tinham as duas metades de algo que nenhum dos dois conseguia enxergar ainda. Em 1970 eles fizeram sua jogada. Gianluigi pegou o dinheiro emprestado e comprou um único navio cargueiro de segunda mão, velho, sem glamour e totalmente deles. Eles o nomearam Mediterranean Shipping Company. Um navio, ele transportava mercadorias da Europa ao longo da costa da África, rotas com as quais os grandes concorrentes não se importavam. Essa era toda a empresa, um navio velho, um casal jovem e um trecho do mar que ninguém mais queria. Um navio em 1970. Hoje, essa empresa opera mais de 800 navios. Ela movimenta 1/5 dos contêineres de transporte do mundo e saiu daquele único convés para chegar a isso em uma única vida. A dele. Mas isso veio depois, porque não muito tempo depois que eles começaram, o mundo do transporte marítimo entrou em crise. Rivais entraram em pânico, frotas ficaram paradas, fortunas desapareceram. E enquanto todos viam um desastre, o capitão e a filha do banqueiro viram a oportunidade da vida. O transporte marítimo é um negócio brutal, ele funciona em ciclos brutais. Quando a economia mundial está em alta, todos querem navios e os preços disparam. Quando ela entra em queda, a demanda desaba e esses mesmos navios se tornam aço sem valor, que custa uma fortuna só para manter flutuando. A maioria dos donos faz o que qualquer pessoa faria. Eles compram nos bons tempos quando todos estão confiantes e vendem nos maus quando estão assustados e perdendo dinheiro. Os Aponte exatamente o oposto. E essa única inversão é todo o segredo. Quando o mercado despencou e os rivais se desfizeram de suas frotas em pânico, Gianluigi foi às compras. Ele comprou navios velhos e indesejados, quase sem valor, no fundo do poço. Então ele esperou, e quando o ciclo virou e o mundo precisou de navios novamente, ele já os tinha, comprados por um preço baixo, prontos para lucrar. Compre quando todos estão vendendo, nunca venda nada. Apenas continue comprando os destroços, década após década. Agora, a maioria das empresas desse porte nunca conseguiria fazer isso. Aqui está a única coisa que diferenciou os Aponte de quase todos os rivais que eles tinham. Eles continuaram de capital fechado.
sem listagem na bolsa de valores, sem acionistas externos, sem conselho exigindo lucros a cada 3 meses. Eles nunca venderam uma parte da empresa para ninguém. Uma empresa de capital aberto que teve um ano ruim é punida, suas ações despencam, seus chefes são demitidos, então ela age com cautela e pensa em trimestres. Os apontes só respondem a eles mesmos, então podiam pensar em décadas. Sem investidores para agradar, não havia motivo para parar. Enquanto todos olhavam os gigantes, nomes famosos e marcas conhecidas, algo se movia silenciosamente por baixo disso. Imagine a maioria das empresas como cavalos de corrida, velozes, exibidos, correndo forte para a plateia nas arquibancadas, os acionistas, as manchetes. A pós-graduação não era um cavalo de corrida, a pós-graduação era uma geleira. Você podia olhar diretamente para ela e jurar que não estava se movendo nem um pouco. E então, um dia você olhava ao redor e percebia que ela havia silenciosamente mudado toda a paisagem. E durante todo esse tempo havia uma montanha no caminho deles. Maersk, o gigante dinamarquês. Há tanto tempo que ninguém do setor se lembrava do contrário. A Maersk era sinônimo de transporte marítimo global. Aqueles navios azul claros estavam em todos os principais portos do planeta. Era a maior transportadora do mundo e já era assim há décadas, e todos simplesmente assumiam que sempre seria. Você não supera a Maersk. Maersk era o oceano. E então, em janeiro de 2022, quase sem nenhum anúncio, o pequeno navio de segunda mão da Baía de Nápoles o ultrapassou. Pós-graduação se tornou a maior companhia de transporte de contêineres da história do mundo. A montanha havia sido ultrapassada e a maioria das pessoas nem sequer ficou sabendo quando isso aconteceu. Então quem eram eles? Essas pessoas que conquistaram o oceano? Essa é a parte mais estranha de toda a história, porque a família que agora dominava o comércio global passou 50 anos garantindo que você nunca visse seus rostos. E eles eram muito bons nisso. Tente imaginar o chefe do maior império de navegação do mundo. Você não consegue. Quase ninguém consegue. Existem bilionários que adoram os holofotes, que colocam seus nomes em foguetes, prédios e redes sociais. Os apontes são o oposto de tudo isso. Eles quase não dão entrevistas, não aparecem em tapetes vermelhos. Para uma empresa que movimenta 1/5 dos contêineres do mundo, a pós-graduação não publica balanços públicos, divulga quase nenhum número e compartilha quase nada sobre as pessoas que a possuem. E isso não é por acaso. É a estratégia. A mesma disciplina que os orientou a comprar silenciosamente e nunca vender, também lhes disse mais uma coisa: fiquem invisíveis, deixem que todos subestimem vocês. É difícil ser atacado por rivais que não percebem o quão grande você se tornou. Então, deixe-me apresentá-los a vocês, na medida do possível, para alguém de fora. No topo ainda estão Gianluigi e Rafaela, o capitão e a filha do banqueiro, agora na casa dos 80 anos, sentados sobre uma das grandes fortunas do mundo moderno. E eles já passaram o leme para seus 2 filhos. O filho deles, Diego, comanda os navios. A filha deles, Alexa, cuida do dinheiro, sendo a diretora financeira de todo o império, o que, em uma empresa construída sobre comprar no momento exato, faz dela uma das pessoas mais discretamente poderosas no comércio global. Cada um desses momentos passa por ela. Então, quem realmente comanda 1/5 dos contêineres do mundo? Um pai, uma mãe, um filho numa filha? 4 pessoas em volta de uma mesa, não um governo, não um banco, não uma sala de reuniões cheia de desconhecidos. 4. Então, quão ricos eles são? Ninguém fora da família realmente sabe, e é aí que o segredo compensa. Como a empresa é privada, o mundo fica apenas especulando. E os palpites nem chegam a concordar entre si. Alguns avaliam a fortuna familiar em dezenas de bilhões. Outros, depois da pandemia, elevaram esse valor para números que os colocariam entre as famílias mais ricas do planeta, mais ricos do que nomes que você conhece a vida toda. Há famílias cuja riqueza acompanhamos até o último centavo. Os apontes são tão reservados que os melhores especialistas em estimativa de patrimônio do mundo divergem em dezenas de bilhões de dólares entre si. Não é um erro de arredondamento, é uma fortuna inteira de incerteza, situada no intervalo entre um palpite e outro.
As pessoas mais ricas de quem você nunca ouviu falar, e mesmo isso só podemos estimar. Um império tão grande e tão reservado assim levanta uma questão ainda mais difícil. Será que está tudo mesmo impecável? Em 2019, um dos navios deles, o pós-graduação Guyenne, chegou a Filadélfia. Quando as autoridades americanas o revistaram, encontraram cerca de 20 toneladas de cocaína escondidas a bordo. Uma das maiores apreensões de drogas da história americana, e foi no navio deles. Foi uma operação de contrabando feita por membros da tripulação, não pela empresa. A pós-graduação nunca foi acusada de orquestrar isso, mas o navio era deles, e essa é a verdade silenciosa sobre um império desse tamanho. Quando você transporta 1/5 dos contêineres do mundo por todos os oceanos da Terra, você está conectado a quase tudo o que se move, ao comum e ao mais sombrio. Por 50 anos, os Aponte tiveram na invisibilidade seu grande trunfo, crescendo em silêncio e vencendo sem serem observados. E então o mundo inteiro parou. Uma pandemia fechou o planeta, embaralhou todas as cadeias de suprimentos da Terra e o negócio invisível que movia tudo se tornou o negócio mais importante do mundo. O silêncio estava prestes a ser quebrado e o dinheiro estava prestes a se tornar quase impossível de imaginar. No início de 2020, o mundo fez algo que nunca tinha feito antes. Ele parou. As fábricas fecharam e depois reabriram todas de uma vez. Todo mundo preso em casa começou a pedir tudo online. Móveis, eletrônicos, bicicletas ergométricas, tudo ao mesmo tempo. E cada uma dessas coisas precisava viajar pelo mar, em uma caixa, em um navio. O sistema que movia o mundo funcionou perfeitamente por 50 anos, e então, de repente, travou. E aqui está a parte que quase ninguém entendeu na época. O mundo ficou sem caixas. Os próprios contêineres de aço ficaram presos nos portos errados, do lado errado do planeta, sem nenhuma maneira de trazê-los de volta para casa. Então, o preço para alugar um disparou. Antes da pandemia, enviar um container da China para a Europa custava cerca de $2.000. No auge, em algumas rotas, esse mesmo container chegou a custar $14.000. Mesma viagem e mesmo container, aproximadamente 7 vezes o preço, por algo que ninguém tinha pensado na semana anterior. E então, bem no meio de tudo isso, o mundo inteiro viu o quão frágil esse sistema invisível realmente é, por causa de um navio que ficou atravessado. Março de 2021, um navio porta-contêineres chamado Ever Given, um dos maiores do mundo, fica preso no canal de Suez. Não afundou, não foi atacado, apenas ficou atravessado diagonalmente em um dos vias navegáveis mais importantes do planeta. Uma única embarcação atravessada de uma margem a outra em um canal que transporta cerca de 1/10 de todo o comércio global. E ela simplesmente ficou lá por 6 dias. Atrás dela, a fila cresceu, centenas de navios, até 10 bilhões de dólares em mercadorias do mundo, paradas no lugar todos os dias porque um barco estava estacionado no ângulo errado. Pare e pense no que isso significa. Quase tudo o que você tem chega até você por poucos canais estreitos como esse. Alguns canais, alguns estreitos, pontos de estrangulamento tão apertados que um navio atravessado pode travar o planeta inteiro. Construímos todo o mundo moderno em um sistema tão frágil, e a maioria de nós nem sabia que esse sistema existia e que era motivo de preocupação. Agora veja o que esse caos significou para as pessoas que eram donas dos navios. O preço para transportar um container tinha aumentado várias vezes, e a família Aponte possuía mais containers do que qualquer outra pessoa viva. Então, a mesma crise exata que estava esmagando todo mundo, as faltas, os atrasos, o congestionamento para as companhias de navegação, foi o maior lucro inesperado que a indústria já tinha visto. O transporte de contêineres lucrou mais em cerca de 2 anos de pandemia do que nas 2 décadas anteriores somadas, e ninguém no mundo estava tão bem posicionado para aproveitar isso quanto ele. Esse foi o período que transformou uma fortuna enorme em uma quase impossível de medir. O Império Invisível não apenas sobreviveu à tempestade, ele ficou inimaginavelmente rico por causa dela. E é aqui que deixa de ser uma história sobre eles e começa a ser uma história sobre você. Esses custos de envio não desapareceram no mar.
Quando o transporte de um produto custa muito mais, esse valor é repassado da companhia de navegação para a empresa, da empresa para a prateleira e, por fim, para você. Durante aqueles 2 anos, o mundo inteiro discutiu sobre inflação, sobre por que de repente tudo ficou mais caro, e uma parte importante da resposta estava flutuando no oceano, escondida no preço de uma caixa de aço. Você sentiu isso nas suas compras, nos seus móveis, naquele item que você pediu pela internet e que custou um pouco mais do que deveria. O império invisível chegou direto ao seu bolso, e quase ninguém sabia quem estava por trás disso. Você pensaria que isso seria o suficiente, a maior frota da Terra e o maior lucro que o mar já produziu. Mas a família já tinha previsto o próximo passo. Ser dono dos navios, ao que parece, era só metade da história. O verdadeiro poder estava em outra coisa, e eles estavam comprando isso no mundo todo. Você pensaria que possuir a maior frota do mundo seria o auge da ambição. Não era, porque existe um ponto fraco em possuir todos esses navios, e a família percebeu isso muito antes de qualquer outra pessoa. Navios precisam parar em algum lugar. Toda caixa transportada por eles deve passar por um porto nas 2 pontas da viagem. E quem é dono do porto controla a única porta pela qual a carga não pode evitar passar. Você pode construir mais navios, mas não pode construir outro canal do Panamá. Então a família começou a comprar as portas discretamente do jeito que eles compram tudo. Não satisfeitos em controlar as rotas do comércio global, eles foram atrás das praças de pedágio também, porto por porto, até se tornarem um dos maiores operadores portuários do planeta. E em 2025 essa lenta acumulação chegou a um lugar importante demais para permanecer em silêncio. Um grupo de investidores avançou sobre uma extensa cadeia de portos ao redor do mundo, incluindo os 2 que guardam cada extremidade do Canal do Panamá. Uma das portas mais estreitas e vitais da Terra. Os governos perceberam que Washington e Pequim, de repente, passaram a se importar muito com quem teria essas chaves. Isso se tornou uma disputa por poder, por comércio e pelo controle do próprio mar. E bem no meio disso tudo, quieta como sempre, estava a família da Baía de Nápoles. Antes, transportavam mercadorias do mundo. Agora, tentam controlar as portas por onde tudo precisa passar. Mas esqueça os canais e as capitais por um segundo. Esqueça os mapas, porque no final, tudo isso se resume a algo muito menor. Se resume a você. O celular na sua mão, a camisa que você está vestindo, a cadeira embaixo de você. Quase tudo isso cruzou um oceano para chegar até você em uma caixa de aço, muito provavelmente uma delas. E agora você conhece a forma da coisa por trás disso. Um navio de segunda mão em 1970, um capitão e a filha de um banqueiro, 50 anos comprando silenciosamente enquanto todos os outros entravam em pânico. E no final disso, uma única família que movimenta 1/5 dos contêineres que cruzam os oceanos do mundo e influencia o preço de quase tudo o que você compra. Tudo isso construído em uma única vida, um casamento, uma família em volta de uma mesa. Grande parte do mundo agora depende de tão poucos navios, tão poucos canais, tão poucas famílias, privados, sem prestar contas, sem abrir a contabilidade, não respondendo a ninguém, controlando partes da economia global. O resto de nós só pode confiar que está em boas mãos. E talvez estejam mesmo. Segundo a maioria, os apontes são brilhantes nisso, cuidadosos, disciplinados, os melhores que já existiram. A fortuna que o mundo nem consegue medir foi construída acertando por 50 anos seguidos. Se essa família é boa ou má, quase não importa. O que deve ficar conosco, o que deve ficar com você, é o quanto do mundo pode se reunir silenciosamente em tão poucas mãos, lá no mar, onde quase ninguém pensa em olhar. O capitão já está com mais de 80 anos agora. Os filhos estão no comando e o império continua crescendo silenciosamente, como sempre cresceu. Eles construíram a maior coisa no oceano e fizeram isso garantindo que você nunca olharia. Agora você viu,